Em evento com autoridades dos três poderes, os ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão tomaram posse na presidência e na vice do Superior Tribunal de Justiça. A gente continua em Brasília, agora recebendo a Janaína Camelo. Janaína, o presidente Lula compareceu a esse evento, como é que foi a posse? Pois é, Tiago, essa cerimônia de posse aí foi prestigiada em peso por autoridades, né? Compareceram os chefes dos três poderes, o presidente Lula, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, os presidentes ali do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, além também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, alguns governadores também estavam presentes, os 11 ministros, os 10 ministros, além do presidente, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal, e vários parlamentares também. Então, Herman Benjamin tomou posse aí para o próximo biênio, agora começando em 2024, termina em 2026, e Luiz Felipe Salomão, o ministro Luiz Felipe Salomão, no cargo de vice-presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Depois que os dois tomaram posse ali, quem falou pela corte, né, são 33 ministros ali do STJ, a escolhida foi a ministra Fátima Nancy Andrighi, e ela falou sobre o avanço da tecnologia e o uso de inteligência artificial como um dos desafios do Poder Judiciário. Vamos ouvir. Vossas Excelências, ministro Herman e ministro Salomão, assumem a direção do Superior Tribunal de Justiça num momento muito significativo para a própria existência da Corte, considerando que ocorrerá a passagem para a quase total virtualização dos julgamentos e a ampliação da adoção da inteligência artificial, a nova arquitetura de julgamento introduzido pela era digital produziu e ainda produzirá uma maior redução de encontro dos ministros em colegiados, fazendo desaparecer os bons e úteis debates entre os julgadores e advogados. Pois é, Tiago, Herman Benjamin, que vai ser agora o novo presidente, ele tem uma atuação destacada no direito ambiental e no direito do consumidor. Ele começou sua atuação jurídica aí no Ministério Público de São Paulo. Há 18 anos ele é ministro do STJ. Ele tem um perfil discreto, mas ele costuma ser rigoroso aí nas suas decisões. Uma recente decisão dele, que ganhou destaque em 2017, quando ele foi relator aí no TSE de uma ação que pedia a cassação da chapa Dilma Temer, que foi eleita em 2014, ele votou pela total cassação. Na época, Dilma já estava impeachmentada, mas o então presidente Michel Temer, por pouco, não precisou deixar o posto aí, no julgamento que acabou terminando em 4-3 contra a cassação. A gente vai ouvir um trechinho do que o ministro disse na posse hoje. As grandes promessas desse programa jurídico, político, mas também ético, ficam em segundo plano se a existência do ser humano se resumir dia após dia, minuto após minuto, a buscar um prato de comida. Não há Estado de Direito robusto, pleno e inclusivo na penúria. Não há Estado de Direito verdadeiro quando uma criança pobre sonha em vão com uma maçã rosada exposta em uma feira livre. Essas preocupações e angústias primordiais não devem estar longe dos juízes ou fora dos tribunais. E aí, Tiago, já o ministro Luiz Felipe Salomão, que será o vice-presidente, ele está há 15 anos no STJ. Nos dois últimos anos, ele foi o Corregedor Nacional de Justiça, né, no CNJ. E aí, só relembrando também decisões recentes dele, foi de pediu o afastamento de juízes que atuaram na Operação Lava Jato, né, depois de uma auditoria que ele determinou aí na 13ª Vara Federal de Curitiba e também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tiago, é com você. A posse no STJ, posse concorrida, como a Janaína trouxe. Bom trabalho para você, até mais tarde.
Bom, vou passar a palavra para o Cristiano Vilela. Ô Vilela, em relação a essa posse, o STJ muitas vezes, né, fica em segundo plano, porque a gente só fala do Supremo Tribunal Federal aqui, mas a própria ministra Nancy Andrighi falou da digitalização, também da inteligência artificial. Qual é o peso do STJ nessas discussões também? Olha, Thiago, o STJ ele é um tribunal fundamental. Se nós pensarmos na lógica das instâncias, tendo a primeira instância o juiz, né, onde se busca, é a porta de entrada do judiciário, os tribunais que são localizados nos seus estados, e tem o STJ como o grande tribunal máximo de recursos, né, que é originário, inclusive, do já não existente mais Tribunal Federal de Recursos. E o STJ, ele tem 33 ministros e é ele quem decide sobre os principais temas legais, recursos originários dos tribunais regionais. Então, ele tem um papel fundamental na constituição da justiça e na organização do dia a dia do judiciário. Parabéns aos novos presidente e vice do STJ. Ô Dora, politicamente e jornalisticamente, eu diria, o Supremo sempre teve essa força maior em relação ao STJ, apesar de toda essa importância que ela falou? Pois é, olha, não dessa maneira como é hoje. Sempre se prestou muito mais atenção ao Supremo Tribunal Federal do que ao STJ. Realmente a gente não costuma conversar com ministros do STJ e isso é mais comum no Supremo Tribunal Federal. Agora, o papel que o Supremo Tribunal Federal vem ganhando paulatinamente, cada vez mais, e olha, não é de hoje, não é porque o 8 de janeiro, as brigas com o governo Bolsonaro, não. Isso vem desde, dessa maneira, assim, eu localizaria ali no julgamento do Mensalão, que eu acho que foi o julgamento da ação em 2007, já não estou lembrada direito, mas de lá para cá, e com as transmissões, evidentemente com as transmissões das sessões diretas, claro que isso ganha um protagonismo. Você não tem essa mesma sistemática no STJ ou em qualquer outro tribunal, né? Então, e até porque se recorre ao Supremo Tribunal Federal cada vez mais, ele acaba assumindo esse protagonismo que não é só por provocação. O Supremo Tribunal Federal também, cada vez mais, se coloca na arena política. Nessa questão dele mediar uma negociação em torno de emendas parlamentares, é o exemplo mais recente.